Oi, gente, bom dia. Dando continuidade, nós vamos falar agora sobre as relações ecológicas. Tá? As relações ecológicas são as interações que acontecem entre os seres vivos e que pode ocorrer entre os indivíduos de uma mesma espécie, que nós chamamos de relação intraespecífica, ou indivíduos de espécies diferentes, que são as interespecíficas. E elas também podem ser consideradas harmônicas ou desarmônicas. As relações harmônicas são aquelas que não traz prejuízo para nenhum dos seres envolvidos. A relação desarmônica é aquela que um dos seres vai sair prejudicado do relacionamento. As relações ecológicas interespecíficas e intraespecíficas. Como a gente já viu, as relações intraespecíficas são que ocorrem em indivíduos de espécies diferentes e as intraespecíficas ocorrem em indivíduos da mesma espécie. Vamos agora falar das relações harmônicas e desarmônicas. Eu também já disse, já expliquei. As harmônicas ou positivas são aquelas que não trazem prejuízo para nenhum dos seres envolvidos. Já a desarmônica ou negativa traz prejuízo. Uma relação desarmônica muito conhecida é o predatismo. Agora a gente vai falar especificamente de cada tipo de relação. As harmônicas, nós vamos ter a sociedade e a colônia. Então, nas harmônicas intraespecíficas, ou seja, relações harmônicas de seres da mesma espécie, nós temos sociedade e colônia. Sociedade é formada por indivíduos da mesma espécie que cooperam entre si e fazem uma divisão de trabalho, como é o caso da sociedade de abelhas, de formigas, de cupins. A colônia são indivíduos que são unidos anatomicamente, tá? Dando a ideia de ser um ser só, podendo ocorrer ou não divisão de trabalho. A caravela portuguesa é um exemplo. A água-viva, tá? As desarmônicas da mesma espécie. Canibalismo é quando o indivíduo da mesma espécie se alimenta do seu semelhante. Competição é quando indivíduos da mesma espécie competem por recursos naturais. Agora, as relações com espécies diferentes, interespecíficas. As harmônicas, o comensalismo, são indivíduos de espécie diferente que interagem e um deles apenas é beneficiado, porém não causa prejuízo ao outro. Exemplo, quando o urubu se alimenta de restos de alimentos jogados pelo homem. O homem não ganha nada com isso, mas o urubu ganha o alimento. Mutualismo é quando seres de espécies diferentes se ajudam, tá? E esse mutualismo, ele é muitas vezes obrigatório, tá? Ou seja, não dá para a espécie viver sozinha, como é o caso do Lincoln, que é uma associação de fungos e algas. O fungo não pode viver sem a alga e nem a alga sem o fungo. Então, seria um mutualismo obrigatório. Já o facultativo, não existe obrigatoriedade, como é o caso da anêmona do mar e o caranguejo eremita. Ele entra na anêmona atrás de proteção. Mas também, se ele não tiver anêmona ali, ele pode viver tranquilamente. As desarmônicas de espécies diferentes. Nós vamos ter o anensalismo, que é um organismo que libera algum composto que impede ou inibe o desenvolvimento do outro. O parasitismo, que é super conhecido, que é quando um organismo parasita outro organismo, vive às custas de outro organismo. O predatismo, que é quando um organismo mata para se alimentar. A competição de indivíduos de espécies diferentes que brigam entre si para os recursos naturais. E uma atenção, gente, não falamos nesse texto de protocooperação e nem inquilinismo, porque a maioria dos autores consideram a protocooperação como mutualismo facultativo, e assim o inquilinismo é considerado um tipo de comensalismo. Bom, gente, qualquer dúvida, eu estou no WhatsApp. Tenham uma boa semana.